Ei, pessoal, eu sou a Júlia Branco, cantora e compositora, e esse daqui é o Soltar a Conversa, um bate-papo com pessoas que eu acompanho, que eu admiro e com quem eu quero poder aprofundar um pouco a conversa. O meu convidado de hoje, ele é uma pessoa que eu admiro muito, que eu já acompanho há algum tempo. Ele é astrólogo, ele é terapeuta de alinhamento energético e ele é terapeuta do som. E é uma alegria muito grande poder receber aqui Dimitri Camilotto. Para te contextualizar um pouquinho, não sei em que momento você está assistindo a este vídeo. Estamos nesse momento agora em isolamento social, atravessando uma grande crise e uma grande transformação da sociedade por conta de uma pandemia do vírus Covid-19. Então, a minha conversa com o Dimitri passou principalmente por alguns lugares da astrologia, por trânsitos que estão passando nesse momento, pelo entendimento do que é o nosso mapa astral, o que são esses trânsitos, pela percepção do Dimitri do que é o trabalho de um astrólogo hoje em dia, em 2020, e principalmente do trabalho dele como astrólogo, né, da forma em que ele enxerga a astrologia, e entendendo que estamos vivendo uma fase de muitas transformações. A gente conversou bastante também sobre essas transformações que estão acontecendo e sobre o que a gente precisa deixar para trás, né? Assim, o que a gente precisa liberar para abrir espaço para um novo, porque estamos sim vivendo uma fase histórica, né? Assim, sem nenhuma dúvida. Foi uma conversa muito especial. Eu acho que vocês vão perceber que a gente se aprofundou mesmo, a gente mergulhou nos temas e deixou a conversa fluir. E eu agradeço muito, desde já, a presença do Dimitri. E é isso. Convido vocês para ouvirem essa conversa sobre astrologia, sobre autoconhecimento e sobre as nossas transformações humanas, que a gente está sempre passando por elas, mas me parece que estamos realmente vivendo uma fase de muitas transformações. É isso. E aí, Dimitri, tudo bem? Oi, Júlia, tudo bem e você? Vamos Tudo embora bater esse papo? ótimo. Bom, primeiro quero te agradecer muito, assim, eu sou super sua fã, eu te acompanho Eu também, é já, ai, recíproco. meu Deus. Eu adoro muito, assim, o jeito que você escreve, que você fala sobre o céu e sobre a astrologia, e eu gosto muito da sua abordagem, do seu caminho, enfim, para mim é uma honra muito grande, assim, você Bom, ter topado esse convite. igualmente. Obrigada, viu? Sinto mesmo, de coração. Que bom. E aí, como é que você tá nesse período, assim, muito louco do mundo? Você tá em quarentena? Como é que tá por aí? Hoje é o meu 73º dia Uau! e, bem, já passei por vários momentos e estou seguindo firme, Uhum, né? Já encontrei condições de praticar meu esporte, que é a canoa havaiana. que Eu ótimo. moro do lado da praia, né? Uhum. Então estou numa condição privilegiada de poder praticar meu esporte saindo de casa, andando, sei lá, 20 metros e pegando, encostando só na minha canoa e entrando no mar. Então, e ficando Nossa, sozinho. Então é um privilégio enorme poder praticar meu esporte remando de máscara mesmo, é em alto mesmo, mar. Remo de gente. máscara, sim, sim. Dá para fazer, sabe? Sim. E eu fiquei metade desse tempo da minha quarentena sem remar. Uhum. Mas chegou um momento em que eu vi que era possível, que o risco era mínimo, né? Porque não é só você sair de casa, mas é também o que, por exemplo, você traz para sua casa. Você pode pedir comida, você pode pedir produtos industrializados, mas se você não higienizar esses produtos, então não é só você sair de casa, também tem muito a ver em como você recebe aquilo que chega da rua. Claro. E eu sempre fui preocupado tanto com uma coisa como com a outra, mas realmente depois que eu pude voltar a remar, ainda que eu saia no máximo 2 vezes por semana, eu treinava todo dia praticamente,
então não remo na mesma frequência que antes, mas fez toda a diferença. Sim, Então, me ajudou muito. E sem eu dúvida. também estou podendo trabalhar normalmente, porque eu sou astrólogo, trabalho online também, passei a atender agora só online, né? Inclusive, Uhum. ontem foi interessante, cara, uma cliente de longa data, ela está passando uma situação um pouco difícil e tal. E a gente combinou, estava tudo certo, eu já estava entrando no Skype, tocou a campainha. Eu falei, cara, não vou poder te receber, isso foi ontem. Não vou poder te receber, ela mora perto, em 15 minutos ela já estava em casa e a gente fez por Zoom, porque ela estava acostumada a vir aqui. Então, Ah, esse ela tipo de... foi até aí, que Ela coisa, veio até gente. aqui, a minha cara, tocou, eu falei da janela, falei, olha, desculpa não ter te avisado direito, porque eu achei que já tivesse até subentendido, né? Foi a É, primeira vez que isso aconteceu na quarentena, mas como eu estou podendo trabalhar, sim. isso também tem sido muito importante para mim, né? Porque você consegue Uhum. manter, tanto do ponto de vista das suas atividades, enfim, do seu ganho financeiro, do seu salário ali, né? Vamos dizer, Claro, claro. isso para mim está sendo muito importante também. Então, eu Sim. diria que, né, dentro da nossa condição de privilegiados no Uhum. Brasil, né, como que a gente está vivendo, eu tô dentro do possível, tendo os meus altos e baixos como todo mundo, mas eu tô passando relativamente bem e repensando um monte de coisa, de prática, cozinhando bastante, que é uma coisa que eu sempre curti, Nossa. mas agora que tem que ser diário mesmo, né? É. Gosto muito de cozinhar, acho que me ancora bastante também e, inevitavelmente, comer em casa é sempre melhor que comer na rua. Uhum. Mas, às vezes, o excesso de trabalho me fazia comer na rua ou pedir uma comida e tal, e agora não, né? 100% a comida feita aqui mesmo. Isso é maravilhoso. Para mim também tem sido um período muito bom para cozinhar e é quase uma, eu tenho uma coisa ali com cozinhar que para mim é quase uma meditação, sabe? Assim Sim, mesmo. sim, sim. Coisa de você cortar, de você, eu desligo, né? Assim, desligo completamente do celular e tal. Então para mim tem um lugar, Alquimia, né? uma bruxaria ali É que uma alquimia acontece. do caldeirão, sim, É cara. isso, é um mergulho muito Total. bom, muito bom. E, bom, eu imagino também que trabalha, é isso, né? Para quem trabalha com pessoas, ouvindo pessoas, e também com alguma dimensão de cura e de entendimento, acaba que, por mais difícil que seja, eu percebo, eu acho que também deve ser muito bom, né, nesses momentos, você ter a troca com as pessoas, né? O seu trabalho de Sim, astrólogo sim. também deve também te Meu nutrir com trabalho, muitas coisas, né? Eu imagino. sim, meu trabalho sempre envolve essa troca e é uma troca profunda, né? Porque a Sim. gente cuida das pessoas, as pessoas têm um carinho enorme pela gente, a gente acaba também desenvolvendo esse carinho, principalmente aquelas pessoas que estão com a gente sempre. É uma forma de ajudar. Eu sinto que nesse momento eu estou podendo ajudar bastante um monte de gente. Essas pessoas me ajudam porque elas confiam no meu trabalho e no momento em que muita gente está tendo dificuldade de trabalhar, elas me procuram. Então, isso é Uhum. muito recompensador, é muito gratificante mesmo. E não deixa de ser uma forma da gente estar se ajudando um ao outro, né? Sim, Eu sim, sem tenho dúvida. tido experiências muito. A forma de atender está mudando em Uhum. função disso que a gente está vivendo, né? Então as pessoas já chegam com uma demanda muito pontual, específica. Olha, eu estou vivendo isso aqui, a barra é essa, está difícil, às vezes está fácil, tá, mas como é que eu entendo isso? O que vai acontecer? Quando isso vai acabar? Tenho, em função disso, mudado um pouquinho, porque as pessoas, claro que elas sempre buscam autoconhecimento, o mergulho, né, no processo delas, no mapa como um todo, mas elas têm chegado cada vez mais com como é que eu resolvo isso aqui, como é que eu lido com isso aqui que está acontecendo, Uhum. seja a pandemia em si, a quarentena no sentido mais amplo, e as consequências que essa experiência acaba trazendo para a saúde mental, às vezes, para a vida afetiva, para trabalho, Sim. né? Esse tipo de Uhum. situação que acaba sendo muito mexida com o que a gente está vivendo. Sim. E eu queria te perguntar, assim, primeiro, como que foi esse processo de você se tornar um astrólogo? Como que isso aconteceu na sua vida? E se você puder dizer, assim, o que você acha que é o trabalho de um astrólogo hoje, em 2020? Sim, Como que sim. você diria que é esse seu trabalho, assim? Sim, eu comecei com 15 anos,
Uau! Tempo pra caramba. 15 Quer dizer, eu anos! comecei estudando, né? Comecei estudando numa época que não tinha computador, Uhum. na verdade não tinha internet. O próprio computador era algo muito raro. Na casa dos meus pais não tinha computador ainda. Então, eu comecei estudando como autodidata. Você tinha Uhum. uma escola aqui no Rio chamada Astrociência, Uhum. mas nessa época eu estava começando, ela já estava fechando. Então, quando eu Uhum. me dei conta, ela já tinha fechado. Eu comprava, usava a mesada para comprar livros. A gente só tinha acesso aos livros, a gente não tinha essa disseminação de informação, de sites, de textos que a gente tem na rede hoje. Então foi um desenvolvimento muito endógeno, ainda que eu Uhum. tivesse a mãe de um amigo meu, de um vizinho meu, amigo de infância, que fosse astrólogo. Eu vi o trabalho dela. Ela chegou a me emprestar um outro livro, mas era uma grande diferença de idade, eu ficava meio tímido, ela super ocupada. Eu também fui uma criança, né, uma adolescente normal, jogava Uhum. bola, ia à praia, namorava, enfim. Então a astrologia Uhum. estava ali, foi uma coisa com que eu me identifiquei desde o início, em função de livros que existiam na casa do meu pai, que Olha só. não tinha livros assim por curiosidade, Ciclo do Livro, Grande Almanaque, que tinha muitas imagens. Eu, criança, já ficava fascinado com aquelas imagens míticas e, ao mesmo tempo, imagens do céu. Então, eu sempre estava folheando aquele manual e, com 15 anos, eu me dei conta de que ali ensinava a fazer um mapa astral, você traçar com régua e compasso, e calculei meu primeiro mapa à mão, com os Uau. cálculos matemáticos. Eu sou da área de humanas, nunca matemática foi o meu forte, mas eu estava tão interessado em aprender aquilo que eu segui à risca os ensinamentos ali. Anos depois, a minha mãe moldurou esse mapa todo torto, né, que eu fiz, e hoje eu tenho ele aqui num quadro aqui em casa, que ela, com muito carinho, mandou fazer para mim. Mas eu comecei a atender realmente com 19 anos, já na 19 anos. faculdade, muito em Uhum. função das pessoas pedirem. Uhum. Eu tinha também um amigão meu que depois eu cheguei a ter banda com ele, duas bandas na verdade. Que Eu sou maravilhoso! baterista Sim. também, né? E aí já era calouro. E aí ele era um amigo homem, né? Que geralmente não estava muito interessado em astrologia e tal. Eu tive muitas amigas meninas também que incentivaram muito o meu desenvolvimento como mapa, sendo cobaias nesse início, né? Uhum. Mas esse meu amigo era muito legal, porque ele estava sempre ali muito interessado. Então, eu praticamente, durante muito tempo, acompanhei ali, usando ele, né, como cobaia também, a gente se beneficiando um do outro. Uhum. Então, isso já está na minha vida há muito tempo, porque esse tempo passou mesmo e eu não sou Uhum. realmente tão jovem assim. Então, já tem muito tempo que eu tenho essa prática. Uhum. Olha, eu diria que o astrólogo hoje, você tem muitos astrólogos, na verdade, né? Acho Sim. que, no fundo, você tem muitos astrólogos. Você vai ter aquele que vai seguir uma tendência de astrologia mais antiga, geralmente pessoas que não trabalham com Urano, Netuno e Plutão, por exemplo. Você vai ter Sim. aquele pessoal que trabalha uma linha mais humanista e moderna, um pessoal que está mais ligado na prática divinatória, usando a astrologia horária, que é uma astrologia mais oracular para perguntas, assim, como se fosse um tarô. Uhum. Tem Você vai muitos ter o pessoal que caminhos, né? segue Sim. muitos. Você vai ter o pessoal que segue a astrologia kármica, Uhum. por Sim. exemplo. Tem um pessoal muito forte que, inclusive, trabalha com astrologia financeira, com bolsa de Uhum. valores, por exemplo. Então, no fundo, a astrologia pode se aplicar a diversos usos e formatos e linhas, Uhum. digamos assim. Mas o que eu gosto muito de ressaltar é que nos últimos anos, nos últimos 40 anos, mais ou menos, 50 anos, a astrologia começou a retomar um viés terapêutico. Enfim, ela sempre teve muito associada no século XX à própria psicologia, ao desenvolvimento da psicologia. Então, ao longo do século XX, ela trabalhou ali muito diretamente, né, com aquilo que, sobretudo, o Jung, mas o Freud, o Lacan, enfim, Uhum. trouxeram para o estudo da alma humana, digamos assim, né, das Sim. experiências humanas no nível subjetivo. Mas, cada vez mais,
de uns anos para cá, a astrologia ela começou a trabalhar muito paralelamente com outras técnicas holísticas, como, por exemplo, sei lá, Theta Healing, o alinhamento energético, que é uma prática que eu já desenvolvo há mais de 10 anos, a própria terapia do som. Quer dizer, cada um vai trazendo um pouco para aquilo que tem a ver com a sua formação, com outras práticas e outras técnicas. Então, a astrologia está cada vez mais próxima de vários segmentos, de várias técnicas e formatos, mas o que eu gostaria de ressaltar é o quanto ela está realmente voltada para um entendimento e por um tratamento, vamos dizer assim, das pessoas que vai além, muitas vezes, do analítico, do lado mental da astrologia, e podendo usufruir de técnicas como Theta Healing, alinhamento energético, frequência de brilho, leitura de aura, Sim. que são técnicas que começaram a se desenvolver muito, principalmente de uns 10, 12 anos para cá, e que tem a ver um pouco também com Netuno em Peixes. Né? Netuno em Peixes trouxe cada vez mais essa necessidade da gente falar do que é transcendente, por exemplo. Tem relação com vários temas, inclusive com política, mas um dos temas associados a Netuno em Peixes é essa busca do sutil, do trabalho com a transcendência, trabalhos que muitas vezes têm a ver com a ideia de canalização, de sexto sentido, Sim. Enfim. Então, a gente começa a se enveredar aí por um universo muito interessante, né? Olha só. Constelações familiares também. Sim, muito. Está muito forte, também, né? Agora, assim. Isso que a gente chamaria de terapias integrativas, terapias holísticas, assim, que é um processo realmente mais recente. De 40 anos para cá, acho que a astrologia começou a ter esse viés. Voltar a ter, porque no passado, na Idade Média também sempre teve, mas voltar a ter essa coisa mais, essa pegada, vamos dizer assim, de cura mesmo. Sim. Não só de cura da cabeça e da alma, mas a cura num sentido integrado. Olha que interessante. E muitos astrólogos são médicos, enfim, muitos astrólogos também acabam associando também, né? Super. Eu tenho a leitura corporal, o trabalho da Nereida, que é de Belo Horizonte, né? Eu fiz a formação com ela também, a introdução, na verdade, e uso vários elementos da leitura corporal também nos meus atendimentos. Muito legal, muito legal. E eu vejo que, talvez até por conta desse Netuno em Peixes mesmo, né? Assim, cada vez mais as pessoas têm se interessado muito pela astrologia, assim. Não sei comparar isso com outras épocas, mas percebo que é uma coisa que está forte. Ao mesmo tempo, eu até falo que eu me incomodo às vezes quando... Eu sou uma curiosa, sempre gostei muito assim de ler, de saber, sempre fiz mapa e gosto de conhecer o meu mapa, mas eu acho que ainda tem essas pessoas... Né? É importantíssimo e parece assim, né? É infinito, né? Assim, eu acho que conhecer o próprio mapa é um trabalho... Nem sei se para uma vida, mas acho que para várias vidas, né? Assim. Mas eu sempre me incomodo quando tem aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não acredito em astrologia, porque para mim é muito claro que não é uma questão de acreditar ou não, né? Assim, tá num outro lugar mesmo, assim, enfim, é muito mais complexo do que isso, né? E aí eu queria também eu queria te perguntar, se você puder falar um pouquinho, talvez para quem não está tão familiarizado assim, né, que pode estar escutando, como que você definiria o mapa astral, assim, o que é o mapa astral, na sua percepção? O mapa astral é uma bússola de vida, é um guia evolutivo. Então, eu acredito que a gente venha para cá com propósitos. Então, o mapa é uma ferramenta incrível de desvendar esses propósitos. Claro que muitos desses propósitos a pessoa intui, ela sente, aquilo pulsa dentro dela, né? Não é que, eu não sei qual é o propósito. Não, claro, todo mundo, de uma forma ou de outra, mas a astrologia ajuda a destrinchar isso, ajuda a gente a se direcionar para isso de maneira mais fácil. Então, o mapa é, antes de tudo, essa ferramenta que permite que a gente desenvolva autoconhecimento. Tanto no olhar para si, como para entender que propósitos são esses que eu teria vindo aqui fazer.
Mas, por outro lado, ela não é só uma ferramenta de autoconhecimento, ela é muito importante para a gente poder se situar no momento em que a gente está vivendo. Para a gente poder se situar em relação ao que foi vivido, que por mais que esteja consciente, porque aquilo foi vivido, seja há 10 anos, há 20 anos ou há 5 horas atrás, digamos assim, mas você tem uma forma de sistematizar o tempo, sistematizar esse entendimento que a astrologia tem do tempo como uma qualidade, como se o tempo, como é a meteorologia, por exemplo, né? Tá chuvoso, tá ventando, tá sol, tá seco, tá úmido. A astrologia é isso, só que é uma forma de você qualificar esse tempo. E, claro, aquele outro lado que as pessoas sempre têm curiosidade, a humanidade sempre tem um interesse, que é tentar adivinhar o futuro. Tentar adivinhar, no fundo, eu não acredito que o futuro esteja escrito de maneira nenhuma, mas eu acredito em destino, assim como acredito em livre-arbítrio e nessa negociação, né, nessa briga aí do rochedo contra o mar, né, que esse que vai depender muito do grau de consciência, do grau de centramento, de trabalho de si, né, para, digamos assim, a gente poder mensurar qual é o grau de livre-arbítrio que cada indivíduo tem, porque isso pode variar também em fases da vida, em fases em que eu tenho mais esse livre-arbítrio, em outras fases em que eu não tenho tanto assim esse livre-arbítrio. Então, é basicamente uma ferramenta incrível de autoconhecimento, de entendimento dos nossos propósitos, de alinhamento com o nosso norte pessoal, mas também ela ajuda muito a gente a situar a gente em qualquer momento, seja o presente, seja o passado, seja o futuro. No caso do futuro, apontando tendências em que a gente tenta ali aconselhar a pessoa, né? Porque o astrólogo é um grande aconselhador, né? Aconselhar a pessoa a aproveitar aquelas marés positivas e lidar da melhor maneira e trabalhar em cima daquilo que são possíveis influências negativas, vamos dizer assim. Sim. E muitas vezes as duas convivem, né? Porque a gente nunca está vivendo um momento pleno em tudo, que tudo está dando certo, e um momento também que tudo está dando errado, né? É Sim. sempre um pouco de cada coisa. E a gente ajuda as pessoas a se situarem no que elas estão vivendo. Sim, sim. Isso que você falou também dessa vontade, né, do ser humano de prever o que vai acontecer, de entender. Eu queria também perguntar um pouquinho, então, sobre essa questão dos trânsitos, né? Assim, os trânsitos, sim. Como que você explicaria também para quem não está tão familiarizado assim, o que é essa coisa de trânsito, né? Tá um trânsito passando no céu, como que eu relaciono ele com o meu mapa, como que é essa combinação aí de trânsitos? Os planetas estão sempre se movimentando no céu. E em função desse movimento, a gente pode qualificar de uma maneira meio maniqueísta, mas o que é bom e o que é mal, né? O que é fácil e o que é mais difícil, digamos assim. Então, a gente tem uma mandala, que é o mapa astral, dividido em 12 setores, que são as 12 casas. Os signos se distribuem ali nessas 12 casas em função dessa forma específica, como essas 12 casas estão configuradas no mapa de cada indivíduo. Essas 12 casas têm relação direta com o horário de nascimento, por isso que o horário de nascimento é tão importante. Sim. E você tem planetas, todos são chamados de planetas, mas Sol e Lua, né, que são os luminares, a gente acaba chamando de planetas também. Você tem os mais rápidos, como, por exemplo, Lua, que dá uma volta no zodíaco a cada 28, 29 dias. Mercúrio, que dá uma volta, que anda um signo a cada 20, 25 dias, passa por um signo inteiro. E planetas como Plutão, que demoram 240 anos para dar uma volta no zodíaco. Nossa. Então, são velocidades e intensidades muito diferentes que esses planetas têm, e de acordo com a maneira que eles vão andando no céu, eles vão andando também no nosso mapa. Então, por exemplo, Plutão está ali, está em Capricórnio desde 2008. Em 2024 ele vai entrar em Aquário. Então, quem nasceu no comecinho de Aquário vai viver uma conjunção de Plutão sobre o Sol natal, porque o Sol é o que a gente chama vulgarmente de signo, né?
Uhum. Então, essas pessoas vão viver um trânsito de Plutão sobre o Sol assim que Plutão entrar em Aquário em 2023, 2024. Essas Sim. pessoas viverão um trânsito de Plutão sobre o Sol, que é sempre uma transformação na consciência, na forma de viver, de entender, de olhar para si próprio, de olhar para o mundo. Então, é muito comum pessoas que passam por um trânsito de Plutão do céu no Sol do mapa natal viverem grandes transformações, grandes rupturas e uma espécie de renascimento, onde há um desapego, forçoso ou não, de coisas que vão sair da minha vida para liberar espaço para que coisas novas possam vir. Então, é sempre um momento, um ponto de inflexão tremendo, de renascimento mesmo. Mas isso é só um tipo de trânsito, porque Sim. esse trânsito geralmente ele dura, o auge dele dura uns 2 anos. Agora, você tem um trânsito da Lua sobre o Sol, que deixa a gente mais receptivo, mais sensível, mais carinhoso, digamos assim, né? Mas também suscetível a variações de humor, né? E esse é um trânsito que ocorre uma vez por mês, da Lua sobre o Sol. Então, o astrólogo está sempre medindo essas nuances, essas intensidades, que tem muita relação com que tipo de trânsito, que tipo de planeta está fazendo um trânsito sobre que ponto do meu mapa. Então, é algo bem complexo, mas para quem trabalha e gosta de astrologia, é um prazer enorme, é sempre uma forma de estar desvendando, sabe, coisas que estão ali codificadas, né? Então, é um grande trabalho de investigação, fantástico, porque a astrologia, no fundo, é uma linguagem, né? É isso, sim. E uma linguagem, ela é um alfabeto, ela é quando você domina essa linguagem, né? É maravilhoso. E você não precisa ser um astrólogo para começar a dominar essa linguagem. Inclusive, essa linguagem, ela se propagou demais, né? Ela se expandiu demais entre as pessoas nesses últimos 10 anos. Então, você tem muita gente que sabe bastante, sabe? Que não atende, enfim, que não é astrólogo, que nem estuda propriamente, mas que já domina razoavelmente, sabe? Como aquela pessoa que arranha um italiano, sabe? Sabe? É isso, ela já entende. Talvez às vezes ela não consiga falar por conta própria, mas ela entende quando ouve uma outra pessoa falando. Faz Sabe? Esse sentido tipo de para ela, coisa. sim. Então, isso foi formidável. Isso se deve, sem dúvida, à internet. O quanto a internet permitiu que a gente divulgasse mais esse conhecimento, que várias publicações, vários textos estivessem disponíveis, várias escolas, vários sites, e saiu um pouco daquela coisa de horóscopo de jornal ou de revista, que era o único formato meio que acessível há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Ou então numa livraria que você tinha que ir, num Brasil que edita pouquíssimos livros de astrologia, e eu diria até que hoje a gente tem hoje menos livros nas livrarias do que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, a internet foi muito importante e permitiu que essa rede de pessoas que se interessa por astrologia finalmente pudesse se conhecer. E aí, cara, mesmo não sendo algo oficial, não estando, digamos assim, numa posição central, digamos assim, até na própria indústria cultural, ainda que a astrologia sempre tenha tido mercado, vamos dizer assim, mas era algo muito relegado. Assim, aí esse grupo, essas pessoas, elas começaram, elas próprias, a constituir esse nicho que antes era muito disperso. E aí a astrologia se fortaleceu muito, né? Muito interessante, olha só. A internet tem coisas muito maravilhosas, né? A gente sempre tem que lembrar das coisas. Inclusive, assim, né? Nesse momento agora, imagina se a gente não tivesse a internet, né? Como seria tudo diferente, né? Se a internet não existisse, assim. Eu tô bastante contente, porque nos últimos 10 anos, Cambridge Analytica, Steve Bannon, a internet começou a ser explorada de forma muito perniciosa, né, com aquilo que já se tornou clichê, né, que é o fato das fake news, enfim.
e vejo que o que a quarentena, a pandemia está fazendo, elas estão fazendo a gente ter um uso muito bacana da internet, sabe? Muito positivo da internet, quase como se fosse um retorno àquela época romântica do início. Sem E dúvida. eu acho ótimo, e acho que os setores mais progressistas têm que olhar para isso, sabe? E entender que a gente pode estar sempre reinventando a internet, e assim como os setores mais obscuros foram capazes de criar uma maneira de ludibriar e de transmitir uma mensagem negativa, enfim, a gente também pode usar isso de forma positiva. Nada como um momento desse de adversidade, né, a gente voltar a valorizar o que andava tão desvalorizado, né, como já tivesse sido perdido, sabe? Como já... Super. Não é. Esse jogo tá rolando, sabe? Esse jogo tá rolando. Tem muitas coisas que mostram pra gente que podem ser diferentes, né, nesse momento, assim, a sensação que eu tenho é que a gente achava que sabia tudo, aí de repente... E aí até entrando um pouquinho, assim, nesse assunto do agora, né, assim, não sei em que momento que as pessoas podem estar assistindo isso, de repente já estão aí em 2024, mas contextualizando, estamos aqui em 2020, nesse momento de isolamento social, né, atravessando essa fase muito, muito louca mesmo, né, de pandemia mundial e, enfim, com todas, e ainda no Brasil com um contexto político que já há algum tempo vem sendo muito intenso e conturbado, né, mas parece... Mas assim, eu com a minha curiosidade de astrologia, sempre escutei, assim, de pessoas que estudam, que conhecem, ou até de astrólogos, que 2020 tinha algo de muito importante para acontecer. Ou algo, né? Ou algumas coisas de muito importantes, assim. E aí eu queria um pouco perguntar sobre isso, assim, o que está acontecendo? Claro que tem muitas coisas, assim, mas assim, quais talvez sejam os trânsitos importantes que a gente está atravessando nesse momento, não só em 2020, mas talvez nessa fase que faz 2020 talvez ser uma espécie de marco, de fim de alguma coisa, ou de começo de alguma coisa, não sei. Ou tudo isso, né? Sim, talvez. Sim. A gente tem basicamente uma tripla conjunção de Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio, que muita gente já está até sabendo, de tanto que isso vem sendo falado, né? Sim. Capricórnio é um signo que está ligado a grandes estruturas, a macroestruturas. E quando você tem um encontro desses três planetas, o próprio Plutão só passa em Capricórnio a cada 250 anos. Nossa. Então, a última vez que ele passou por Capricórnio foi ali na independência americana. E depois ele entrou em Aquário e a gente teve a Revolução Francesa. Então, a gente está vivendo uma transição histórica. Só que é o encontro dos três, Júpiter, Saturno e Plutão, né? Capricórnio tem muito a ver com poder, governo, Estado-nação, mas também tem relação com economia, Sim. Comércio internacional, investimentos, enfim. Então, quando você tem essa concentração de planetas, você está dizendo o quê? Que você está tendo uma crise, uma transformação na política e na economia. Então, isso de fato, já vinha sendo bastante discutido entre os astrólogos, a possibilidade de uma crise econômica, de um crash, mas, ao mesmo tempo, a gente estava observando também essa guinada conservadora, mais até do que conservadora em certos casos, inclusive o Brasil, né? Esse flerte mesmo, flerte não, um fascismo escancarado, e isso já estava claro para a gente quando a gente teve a eleição do Bolsonaro em 2018. Né? Sim. Então, estava claro que o mundo estava indo para um caminho de conservador, muitas vezes de intolerância mesmo, e um risco de quebra na economia, ainda que, se você olhasse para a economia internacional, não tanto por causa do brasileiro, que já estava
a economia já estava cambaleando, mas você nem tinha tanto um quadro que pudesse dizer, não, a economia vai quebrar, mas os astrólogos já estavam vaticinando isso. E, de fato, a economia quebrou, ela já quebrou por causa da Covid, né? Os Estados Unidos estavam no menor índice de desemprego da sua história, e em 3 meses de pandemia e quarentena dela ter chegado lá, né, eles foram para o maior índice de desemprego da história. Então, isso é assustador, né? Isso é fortíssimo. Agora, de fato, praticamente ninguém havia aventado a hipótese de uma pandemia, tá? A não ser André Barbot, que é um astrólogo que faleceu ano passado com 90 e poucos anos, e ele já nos anos 80 advertia, existe um índice cíclico, enfim, algo mais técnico, mas que fala desse momento como um momento muito grave em vários aspectos. E um astrólogo uruguaio que está vivo, sim, é o Boris Christoff, que falou sobre isso no ano passado. Então, alguns astrólogos chegaram a cogitar a hipótese da pandemia, mas a maioria estava concentrada mesmo, talvez, nos aspectos que são resultado dela, certo, que tem a ver com uma desorganização nas relações internacionais, na questão geopolítica, na economia e nos governos, vamos dizer assim, né? E o fato é que, aparentemente, o segundo semestre será o ápice disso. Tá? Então, tudo indica que, mesmo que a quarentena se arrefeça, que a gente tenha algum tipo de flexibilização disso, e a gente tem que ver como é que é, porque uma coisa é flexibilizar a quarentena na França, outra coisa é flexibilizar a quarentena na Nigéria, outra coisa é flexibilizar a quarentena no Brasil. Claro. Cada país vai ter que ser muito consciente e disciplinado para ver como é que vai fazer isso, porque pode ser caótico também. Sim. Né? Mas em relação ao mundo de uma forma geral, tudo indica que a gente vai ter um segundo semestre bastante dramático, seja pela continuidade da pandemia, seja pelos efeitos que ela já vem fazendo e que tendem a se agravar no segundo semestre. Sim. Respondi a tua pergunta? Respondeu, super. Eu acho que assim, eu ia perguntar justamente dessa... Plutão, Júpiter e Saturno são planetas também muito fortes, né? Assim, são chamados planetas pesados? Não? Ou eu perguntando aqui meio... Mais Saturno e Plutão. Mais Saturno e Plutão? Ele aumenta tudo, Júpiter, mas ele é considerado daqueles mais tranquilos. Né? Sim, ele é mais benéfico, né? Eu sempre escutei isso, que traz os presentes e tudo. Agora, tem um outro trânsito também que eu escuto falar muito, e até vejo você falando bastante, que já está acontecendo há algum tempo, que é o Urano em Touro, né? E que também tem a ver com grandes mudanças que podem ser também na questão econômica, né? Já que está em Touro, a gente pode falar disso? O Plutão e o Urano sempre trazem mudanças, né? Sim, rupturas e tudo. O Plutão rege Escorpião, o Urano rege Aquário. Sim. O Urano, ele está muito ligado a vanguardas. Certo. Então, as novas gerações, geralmente, né, que trazem novas ideias, novos comportamentos. A gente teve Urano em Áries, né, que foi uma época de polarização, em que as pessoas, seja à esquerda ou à direita, buscando esse lugar de voz, buscando fazer barulho para dizer aquilo que pensa, aquilo que quer, né, uma posição muito marcada. Você teve uma radicalização política muito forte com o Urano em Áries. Com o Urano em Touro, a gente vai ter... a gente está tendo, na verdade, acho que a pandemia acelera isso, uma revolução no consumo, uma revolução na forma de lidar com a matéria, com o concreto, e isso passa muito pelo uso do dinheiro, por exemplo, mas é, sobretudo, uma revolução no valor, na forma como a gente valoriza, dá importância, prioriza e reequilibra essa escala do que é necessário, fundamental, e o que é mais ali supérfluo e eventualmente prazeroso, mas que não é
propriamente algo vital, necessário, essencial. Uhum. Fica evidente o quanto a quarentena e a pandemia estão embaralhando e completamente, né, essa nossa hierarquia de prioridades e valores, essa nossa escala do que é necessário e do que é supérfluo. Muito, Então, o muito. touro tem muito a ver, por exemplo, com... Eu acredito que a gente cada vez mais vai ter uma aceleração das pessoas que estão preocupadas com uma alimentação mais natural, mais vegetariana, vegana, consumindo cada vez menos produtos industrializados, processados, cada vez mais interessados no pequeno produtor, em vez de estar ali alimentando uma cadeia oligopolista que, através de grandes empresas, né, concentram renda. Então, o Urano em Touro pode ser um fator também muito interessante de horizontalizar as trocas entre os agentes e não tanto dessas trocas serem mediadas por grandes corporações. E isso começar gradativamente, Urano é regente de Aquário, né? Isso começar gradativamente a distribuir renda. Porque é disso que se trata. Sim, sim. Existe também algo que ainda não parece tão claro, mas em que medida Urano em Touro pode ter a ver com as moedas digitais, por exemplo. Mas certamente, cada vez mais, a gente vai ter a intensificação do que a gente já vê hoje, que é essa coisa do dinheiro virtual, do dinheiro de plástico, do cartão de crédito, né? Cada vez menos o dinheiro... o papel dinheiro, né? Assim. Papel, dinheiro, e até que está no início do trânsito, isso vai de 2018 a 2026. Nossa, então, tem muito tempo ainda. Ainda tem muita coisa nova para ser vivida, descoberta, experimentada na questão do consumo, na questão do uso do dinheiro, do valor. E eu acho que a pandemia ela é um evento crucial para acelerar esse processo. Sim, sem dúvida. Eu sinto como se esse momento tivesse algo muito forte da gente ter que deixar mesmo algumas coisas para trás, né? Se libertar mesmo de alguns padrões. Isso para mim está muito forte, assim, essa energia de fechar mesmo uma coisa que já foi, sabe? E eu acho que, não sei, assim, que talvez quem conseguir liberar mais facilmente, com mais tranquilidade, nunca é fácil, né? Mas talvez tenha mais facilidade de encarar esse momento, né? Talvez quem está tão apegado a segurar uma estrutura que está ruindo, que está se transformando. Isso é claro, né? Isso é verdade. E Touro é aquele signo que se apega. Super. Só que Urano é um signo que libera. Então fica um negócio meio assim, né? Não, eu acho que é exatamente isso. A saída é você ser desapegado. E nesse momento está muito claro que a gente tem que se desapegar de um modo de viver que a gente não pode viver, pelo menos nesse instante. Sim. Dure a pandemia 1 mês, 6 meses ou 2 anos. Então, isso está colocado. Isso não é questão. É questão para a gente individualmente como a gente vai lidar. Mas o fato é que não faz sentido estar apegado a um modo de viver que não está sendo possível viver. Olha, eu entendo que a gente... Eu acho que o que precisa ficar para trás é essa forma do ser humano se enxergar como algo apartado da natureza. Porque é isso que faz com que a gente não respeite a natureza. É isso que faz com que a gente não respeite os animais. É isso que faz com que a gente trate a árvore, o rio, o morro, né? Porque muitas vezes o morro tem minério, né? Essas coisas todas, né? Que a gente trate a vida como mercadoria. Sim. E a gente está vivendo uma grande transição do elemento terra para o elemento ar, que tem relação com a chegada gradativa da era de Aquário, onde vai haver essa desconstrução do caráter central que o dinheiro, que a usura, que a matéria tem, para que cada vez mais o ser humano seja o valor essencial, digamos assim.
está claro também que para o ser humano ser o valor essencial de verdade, essa natureza ela não pode ser coisificada. Ela precisa, a relação do ser humano, seja com a natureza, com o planeta e com os animais, ela tem que ser de igual para igual e não de semelhante para semelhante, não de nós superiores lidando com coisas que nós dominamos e que nós controlamos. Então, essa ideia da horizontalidade aquariana não é só, na verdade, entre sujeitos humanos, mas é entre a gente e o mundo, porque a gente ainda se colocava nessa posição de dono do mundo. E o mundo vai engolir a gente porque a gente se imaginou dono do mundo, se imaginou onipotente. Então, acho que basicamente é isso que precisa ficar para trás, porque se isso não ficar para trás, mesmo que a pandemia passe amanhã, vai vir uma outra pandemia, ou uma outra coisa, global, né? Vai cada vez mais, né? Então, a pandemia é só um efeito, né? Um processo de degradação ecológica, vamos dizer assim, né? Que pode ser verificada, por exemplo, lá no tal mercado em Wuhan, onde os animais eram vendidos de uma maneira totalmente promíscua, sangue pingando, uma coisa horrível. Que, enfim, higienicamente é péssimo, mas não é só isso, é do ponto de vista cósmico. Eu tenho falado muito na importância de sermos coerentes cosmicamente nesse momento. É preciso que nós sejamos coerentes cosmicamente, porque senão o mundo vai expelir a gente. E a gente que se imaginava onipotente começou a se dar conta que a nossa bolha de tecnologia ela não é tão impermeável assim. Foi fácil furar essa bolha. Um vírus furou isso e prendeu a gente dentro de casa. Mas isso a gente já se deu conta. O que a gente não se deu conta ainda é que também existe uma bolha psicológica que coloca a maioria das pessoas pensando assim, olha, a gente vai voltar a viver como era antes. A gente quer viver como era antes. E, cara, enquanto a gente não furar essa bolha psicológica e a maioria das pessoas entender que o que a gente está vivendo é justamente em função daquela forma antiga de viver, essa é a bolha mais importante de ser furada e mais difícil do que foi aquilo que o vírus fez, né? Que é furar essa bolha psicológica de que a gente vivia um normal que não era normal, que era extremamente pernicioso, destrutivo para a gente e para a natureza, e que se a gente não entender que o que está acontecendo é justamente para dar esse sacode e a gente deixar esse passado para trás, inaugurar uma forma mais horizontal de vivermos entre nós. Porque é claro que a exploração do ser humano pelo ser humano é que também origina muito dessa desigualdade, dessa destruição. Sim. Mas não basta só nós sermos iguais, de fato. Nós temos que ser iguais perante a natureza, valorizando cada forma de vida. E, claro, isso sem dúvida vai fazer com que a gente abra mão de consumo, de luxo, de uma série de coisas que ainda supomos serem inegociáveis, mas que precisam ser. A gente precisa abrir mão ou relativizar a importância de muitas dessas coisas para que a gente não fique preso ao passado. Sim, sim. Nossa, me lembrei muito daquele livro, né, que eu li agora durante a pandemia e que tenho escutado ele sempre falar no Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e que ele fala muito isso, né, de como que o ser humano achou mesmo, né, que estava separado da natureza, assim, e isso é muito forte, né, muito... A gente vai chegar num... A gente não à toa ele emergiu, né? É isso. É louco. À toa ele já estava aí com o livro dele e tal, todo mundo e agora... já conhecia ele, mas agora ele emergiu com uma grande voz brasileira. Sim, brasileira. Não à toa um índio. É muito forte. O que o Krenak fala, né, é isso. O ser humano acredita, né, que ele vive na natureza. A natureza é um objeto que ele vive nela. Né? Mas ele é a natureza. Nós somos a natureza. Então, que história é essa? Então, é uma relação de sujeito-objeto que não cabe mais. Sim. Então, não vai haver espaço para o ser humano nos próximos séculos se ele não tivesse entendimento que ele é a natureza é ele, é tudo uma coisa só. O somos todos no fundo, é exatamente isso. Sim. Então ele fala isso, né?
Nós vivemos a natureza e não que nós vivamos na natureza. Porque quando você fala vivo na natureza, você já está objetificando. Uhum. Né? E não, a gente vive a natureza. A gente Sim, é a natureza. A gente é a natureza. Então, acho que isso é um pequeno detalhe que diz muito. Sim, completamente. E até a exploração da natureza é a exploração de nós mesmos também, né? É isso, claro, né? Claro. É a nossa casa. É imaginar que a gente estivesse depredando a nossa... Ninguém faz isso, né? Mas, a gente acha que é o fora, mas na verdade é o dentro, né? É a gente. É muito louco isso mesmo. E aí os nossos índios estão aí, cara. Eles são uma fonte de conhecimento, de filosofia de vida que sabe, não é nada de outro mundo, não. Tá ali, cara. É só a gente valorizar e apoiá-los, né? Enfim, e reverter essa destruição que, infelizmente, a gente está vendo na Amazônia e com os povos indígenas. Sim. Muito bom. Nossa, muito bom. Eu sei que esse é um assunto também que talvez nem dê para a gente falar tanto assim, mas eu queria perguntar um pouquinho, porque eu acho, posso estar errada, mas eu acho que a gente está entrando agora numa temporada de eclipses nesse eixo Gêmeos-Sagitário, né? Eu fiquei até bem curiosa com isso, porque a minha casa 10 é Gêmeos e a minha casa 4 é Sagitário. Então, eu fiquei assim, interessada especialmente por esse assunto. Se você puder falar um pouquinho sobre como você enxerga essa... Que vai ser agora... A gente está entrando agora nessa nova temporada de eclipses, né? Ou não? O Sol está em Esse Gêmeos. Eixo. O Sol está em Gêmeos, a Lua cheia vai ser em Sagitário, que é o signo oposto. A gente vai ter um eclipse no dia 5 de junho. Mas a gente também está com Vênus retrógrado em Sagitário. E a conjunção é um clímax da retrogradação que dura 45 dias. Começou dia 13 de maio e vai até 25, 26 de junho. É a conjunção chamada inferior Sol-Vênus retrógrado. Então, início de junho vem que vem. Tá? Ele parece ser o pico, se bem que uns falam em pico e outros falam em platô, né? Dessa pandemia e da crise do governo que a gente está tendo, né? Uma crise muito avassaladora, né? Mas a gente vai ter um eclipse em Sagitário, da Lua em Sagitário, no dia 5 de junho. A gente vai ter um eclipse no solstício de inverno, no grau do Sol, um eclipse do Sol no grau 0 de Câncer. E depois a gente vai ter um outro eclipse da Lua em Capricórnio em 5 de junho. Então, a gente terá aí em um mês 3 eclipses. Não é algo tão raro assim, ainda que esse eclipse no solstício de inverno seja algo um pouco mais raro. Não tem como dissociar isso da pandemia e da situação, claro. Da situação global. Só que, por exemplo, países como o Brasil e os Estados Unidos serão extremamente sensíveis a esse primeiro eclipse do início de junho. Então, a gente pode esperar reviravoltas e questões ali decisivas, implicando em escolhas muito importantes de serem feitas, tanto pelos governos de Brasil e Estados Unidos, como pelas populações desses países em geral. E acho que isso tem muito a ver com a pandemia, seja a forma de viver a quarentena e a questão do contágio em si, como o que eu estava falando lá no início, das consequências, das enormes consequências sociais, políticas e econômicas que a pandemia também está trazendo, né? Sim. Bem, o que eu posso dizer para você Gêmeos e Sagitário são dois signos que falam muito do conhecimento, falam muito de comunicação, do funcionamento da mente. Então, esse é um momento em que a gente está vivendo que a cabeça, o corpo está mais parado, mesmo que a pessoa faça a yoga dela em casa. Né? Mas não é a mesma coisa, né? Uma ginástica, né? Mas o corpo não vai para a rua. Ele tá mais parado. Então, é como se essa energia ela fosse para a cabeça. Super. E a pessoa pensa. E a válvula de escape e a forma de conexão com o mundo real ou com o mundo lá fora, digamos assim, é a internet, que também acaba estimulando esse lado mental.
que é ótimo, excelente, principalmente agora, mas, enfim, intensifica esse tráfego mental. Então, isso está muito acelerado. Então, esse é o momento que a gente tem que repensar o uso que a gente está fazendo na nossa mente, a forma como a nossa cabeça está funcionando. Porque seja em função do corpo não estar se mexendo tanto, e da cabeça está se mexendo mais, das preocupações que evidentemente tem a ver com a experiência da pandemia, né? E com o próprio excesso de tráfego aí sim na internet, de sites, né? Dessa necessidade, ele aumentou a nossa dependência da internet. Sim, sim. Então, isso leva a um estresse mental, a um excesso de atividade mental e cerebral. Então, esse é o momento chave da gente estar olhando como é que está a nossa cabeça, sabe? Porque aquilo que parecia que seriam 2 semanas, aquilo que parecia que seriam 2 meses, na verdade, já entrou no 3º mês. E pode ser que isso dure mais 1, 2, 3, até mais meses. Então, esse é um momento muito importante para a gente estar olhando para a cabeça da gente, como é que a cabeça da gente está. Tenho, enfim, vários colegas de uma forma interdisciplinar com os quais eu me relaciono, psicólogos, psicanalistas, terapeutas holísticos, psiquiatras, enfim, e eles estão dizendo que a gente está entrando num momento em que as coisas estão ficando um pouco mais densas, que elas estão ganhando um pouco mais de profundidade, à medida em que aquela experiência inicial, aquela excitação inicial, ela já passou um pouco, então as coisas ficam mais densas. Sim. E, enfim, inevitavelmente isso fala infelizmente, muitas vezes, de uma deterioração do estado psíquico de certas pessoas. Sim, então, a gente tem que estar muito atento com isso. Agora, olhando mais especificamente para o teu caso, né, casa 4 e casa 10, bem, a casa 4 é até fácil de ver, né, o quanto a pandemia, as duas, na verdade, porque a pandemia, a quarentena, elas revolucionam a forma da gente viver a casa, a intimidade, a família, as questões de casa 4, né? Então, a relação com a casa acaba mudando, a gente passa mais tempo dentro de casa. Quem mora com família, né, acaba isso de uma forma ou de outra estreitando e intensificando essa convivência, que antes tinha o desafogo ali da escola das crianças, o cara que vai para o trabalho, a mulher que vai para o trabalho, né? Agora tem uma convivência assim. Isso está sendo muito experimental, uma nova forma, né, das pessoas estarem convivendo ali. Mas o quanto isso também coloca, e isso acho que é até importante para nós brasileiros, né, que geralmente estamos acostumados a termos uma pessoa que cuide da casa para a gente, né, e nesse momento a gente está tendo que fazer nossas tarefas domésticas como nunca antes, muitos de nós, tendo que cozinhar, inclusive, também. Você tem toda uma revolução doméstica que é também uma revolução íntima em função do confinamento. Sem dúvida. Vamos dizer assim. Mas a casa 10, que é a casa oposta à casa 4, é a casa da carreira. Então, nós também estamos vivendo, todos, de uma forma ou de outra, algum tipo de mudança na maneira de trabalhar, na maneira de pensar a carreira hoje. Então, eu acredito que esses eclipses eles vão intensificar uma percepção do que está mudando em você na maneira de se relacionar com a tua casa, de se relacionar com o ambiente doméstico e talvez até com família, mesmo que você more sozinha. Mas, enfim, não posso ver meus pais, né, que são mais velhos e que têm um risco maior. Então, a minha maneira de viver a minha família foi completamente transformada. Sem dúvida. E olhar para eles, inclusive, né? Com uma apreensão, né, em relação o que vai ser, o que vai deixar de ser e do cuidado que eu tenho que ter. Quer dizer, Dia das Mães, foi o primeiro Dia das Mães. Foi. Eu não passei com a minha mãe, eu sou filho único. Então, né, aquela coisa... Nossa, ela deve ter sentido, Pois é. Mas, ao mesmo tempo, fizemos um WhatsApp ali, né? E foi super divertido. Então, você também vai criando soluções novas e formas novas. Mas, quando a gente olha para a casa 10, é o quanto também a nossa forma de trabalhar, e não só a forma de trabalhar, porque a casa 10, ela também além de carreira, aquilo que a gente busca
Um Eu te convido a propósito. fazer uma reflexão também. Claro, você é uma cantora, então você não está dando shows como Uhum. aquele maravilhoso que eu vi seu no Circo Voador. Que show belíssimo. Ai, que Que lindo que maravilha. foi. E se bobear, acho que foi a última vez que eu fui no circo, viu? Que louco. Eu também, Foi porque a depois eu última não vez que eu voltei fui no Circo lá. Voador. No circo, depois não Pois voltei. é, que show maravilhoso, né? Então, né? E aí as pessoas, né? Tenho visto os músicos, as lives dos músicos e tal, a Uhum. gente vai se reinventando, né? Sim, Mas a Casa 10 também é uma casa daquilo que a gente persegue, sabe? Um essa fim maior, busca, sim. uma busca. Então, presta atenção também de que forma esses três eclipses, que tem muito a ver com a realidade da quarentena e da pandemia, de que forma eles podem estar trazendo algum tipo de modificação, não precisa mudar tudo, Uhum. né? Mas naquilo que você busca como fim maior. Sim, muito bom. Procura observar isso. Legal, vou ficar de olho então, muito bom. E o efeito do eclipse, é legal falar isso, né? Assim, mesmo que as pessoas estejam escutando isso depois do dia 5 de junho, por exemplo, não sei exatamente quando que vai estar aí no ar, né? O eclipse continua tendo esse efeito por 6 meses? Seria isso? Sim, Mais ou 5 meses. menos? 5 meses. 5 de junho, 21 Uhum. de junho e 5 de julho. E aí a gente vai ter uma nova temporada. Geralmente não, é até a temporada seguinte. A gente vai ter novos Certo. eclipses em 30 de novembro e 14 de dezembro. Inclusive, de 14 de dezembro vai ser um eclipse total do Sol Uhum. aqui no Cone Sul. Então, Uhum. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, possivelmente Bolívia, verão esse eclipse. Uhum. Então, quando essa temporada aí de eclipses, que começa dia 30 de novembro e termina 14 de dezembro, chegar, digamos assim, os Uhum. efeitos desses eclipses que vão acontecer agora já terão Uhum. terminado, digamos assim. Sim, sim. Maravilhoso. Nossa, Dimitri, eu queria ficar conversando aqui com você para sempre. Bom demais. Eu também. Você é tão, sabe, aduta, tão esperta Muito e bom. conecta os assuntos. Eu adorei, tô adorando. Muito bom, muito bom. Mas assim, queria perguntar, assim, a gente falou de vários, né? Eu acho que também é isso, são muitos aspectos e muitas. É legal deixar isso, né, aqui também para as pessoas de como que a astrologia também ela é um cruzamento de muitos elementos, né? Se a gente vai relacionando um aspecto com o outro, é sempre tudo mais complexo, né? É, e aí eu queria perguntar isso também, assim, para as pessoas que são curiosas que nem eu e estão querendo aí saber um pouquinho mais de astrologia, que dica que você daria, que caminho que você acha? Será que é começando pelo próprio mapa, que já é um ótimo Eu acho, estudo? eu acho. É começar Sim, pelo né? próprio mapa, olhar Sol, Lua e Uhum. Ascendente, porque as pessoas olham muito para Sol, Lua e Ascendente. Mas o Fica seu meio. Sol, além de Aham. estar no signo, ele está numa casa. E quando a Uhum. gente olha para a casa onde esse Sol está, a gente descobre um monte de coisa, porque o Sol é o eu consciente. Certo. Então, o que tem ali relacionado ao Sol está muito claro para a pessoa. Então, Uhum. é uma parte do mapa ali que ela só não sabia na teoria, mas que quando ela começa a olhar para aquilo, fica muito claro. Então, olhar para a É casa é sempre importante. uma área da vida. É um Certo. setor, uma área da vida ali em que aquele fator se desenvolve. Olhar muito Uhum. também para a casa da Lua. O ascendente é sempre na casa 1, então Sim. não faz sentido dizer a casa do ascendente. Mas Uhum. olhar para a casa onde estão Sol, as casas onde estão Sol e Lua, e Uhum. os planetas, enfim, já é uma maneira de aprofundar esse conhecimento para além de eu ter a Lua aqui e o Sol ali. Os Uhum. aspectos, que são os trígonos, conjunções, quadraturas e por aí vai, eles já são bem mais complexos, né? Já exigem um pouco mais de estudo, de capacidade de Uhum. abstrair ali os conceitos astrológicos e tal. Mas eu acredito que, olhando sobretudo para as casas, o leigo sempre tem uma oportunidade de desvendar um universo maravilhoso. Isso tem em qualquer manual, que fala ali Sol Uhum. na casa 1, Sol na casa 2, Sol na casa 3. Então, isso já é uma forma Uhum. bacana de estar entrando em contato com a astrologia. Acho que a pesquisa do próprio mapa de pessoas queridas, né? O namorado, o namorado, o Sim. filho, o pai, a mãe, né?
olhar para essas pessoas que fazem parte da vida, que são caras das nossas vidas, que são caras para nós, e que a gente conhece profundamente, aí você começa, tem isso aqui, tem isso aqui. Assim como você também começa a descobrir, olha, eu nunca tinha pensado nisso, olha só. E aí você começa, porque no fundo um mapa, ele é uma fonte inesgotável, é impressionante. A gente vai sempre descobrindo alguma coisa nova, né? Assim, que você nem imaginava. Eu, por exemplo, sempre tive essa coisa, como eu sou mariana, que nasci bem nessa, quase sou pisciana, né? Quase mesmo, por 15 minutos, eu acho, alguém uma vez me falou, não sei se é exatamente isso, mas foi uma coisa muito assim, o Sol entrou em Áries, eu nasci. E eu tenho Mercúrio e Júpiter em Peixes. Então eu me identifico muito com o signo de Peixes também. Eu tenho coisas que eu me identifico com Áries, mas eu sou mariana de casa 7, se não me engano. Então tá na casa da relação. Então, algumas características do clichê de Áries eu não me identifico mesmo, assim, que é esse lugar agressivo. Não, isso eu não tenho tanto, não. Assim, tem outras coisas, talvez. Sim. Legal. Casa 7 é ótimo para se relacionar, né? Sim. Casa 7 é ótimo para chegar no público. Né? Para tocar o público de uma maneira toda especial. Pois uma das coisas que são negativas, uma das coisas que é negativa, né? Em contraposição a essa popularidade da astrologia, é justamente o estereótipo. O estereótipo, o clichê, né? Sem dúvida. Então o virginiano é assim. Eu nem vou falar para a gente nem fechar nesse lugar. Como se o virginiano fosse assim, o capricorniano assado, o escorpiano daquele jeito, o pisciano, né? E se por um lado isso fala do quanto as pessoas estão interessadas em astrologia, estão olhando para a astrologia e trabalhando essa linguagem, de outro, isso dá margem para clichês que acabam deturpando, distorcendo a função inicial da astrologia. E isso não é só em relação aos signos, ao próprio Mercúrio retrógrado. Que virou pop, né? Assim, virou pop, enfim, está sempre no jornal também, que as mídias convencionais, de uma forma ou de outra, elas acabam ajudando a astrologia a levar a astrologia para um lado raso. E a leitura de Mercúrio retrógrado tem sido muito raso, como se fosse um momento em que tudo vai dar errado, em que tudo que você marcou vai atrasar, quando na verdade a retrogradação é um estímulo para que a gente possa olhar para as coisas com uma cabeça diferente, mesmo que para olhar para as coisas de uma maneira diferente seja necessário elas não acontecerem exatamente como a gente imaginou que elas seriam. Sim. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, o clichê ele é muito ruim, porque ele superficializa, ele torna raso o que é rico e complexo. Então, cada signo tem sua luz e sua sombra. E é muito fácil para as pessoas diminuírem umas às outras e por isso diminuírem os signos, digamos assim. Porque no fundo elas não estão nem diminuindo o signo, elas estão diminuindo o fulano lá que é daquele signo, e aí eu vou apontar para aquele comportamento e dizer que aquele comportamento é porque ela está. Primeiro que o signo solar é apenas um detalhe, o mais consciente, um dos mais fortes, sim, mas ele é um detalhe de um mapa imenso. Então, você não tem como falar de alguém só olhando para o signo solar. Você mesmo acabou de dar um exemplo, quanto você é uma Mariana especial, né? De um jeito muito seu, que tem relação com o teu mapa. Sem dúvida. Assim como você pode ter piscianos que são extremamente agressivos, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Extremamente ambiciosos, entende? Então, como normalmente os arianos são. Porque o mapa é uma fonte de informação muito mais vasta e complexa do que um mero detalhe. E aí que está o grande trabalho do astrólogo, que os sites que dão para a gente um banco de dados com um monte de informação não conseguem fazer, que é essa seleção dos aspectos de medir cada coisa e traduzir isso para a pessoa da maneira apropriada, né? Isso
Isso o computador ainda não consegue fazer, a Sem máquina não dúvida. consegue fazer. Aí é isso, né? Isso que é o lindo, né? Que também é o olhar daquele, a experiência daquele astrólogo, aquele olhar também. Por isso que também é tão diferente, às vezes, fazer com um astrólogo e com outro, né? Assim, é sempre uma nova interpretação, uma nova, né? Uma experiência Olhar, de né? vida, um olhar, tudo isso, né? Muito legal. Dimitri, então caminhando assim, sem querer, com vontade de continuar conversando. A gente pode fazer muitos mais, assim, que eu vou amar. Sim. Um Quando pouco você para quiser, viu? eu vou adorar mesmo, assim, se quiser fazer depois uma live e tudo. Nossa, esse assunto para mim é sempre um lugar de muita curiosidade, muito fascínio, assim. Acho que a astrologia, sobretudo, me causa um fascínio muito grande, uma beleza muito grande, justamente por essa complexidade e essa profundidade, sabe? Mas eu queria te Legal. perguntar, bom, o que tem ajudado você a atravessar essa fase, né, da melhor forma? Que tipo de pensamento, que tipo de atitude? E assim, como que a gente pode, talvez, né? Você já falou bastante disso, acho que foi muito forte o que você falou com relação à natureza, né? Que a gente é a natureza, na verdade. Como que a gente pode estar mais alinhado assim com esse momento? O que pode nos ajudar? Olha, a gente está vivendo um grande choque de realidade, Uhum, de limites e de incertezas. Eu acho que é muito importante a gente estar consciente do que está acontecendo, então, de uma forma ou de outra, a gente tem que estar, sim, ligado nas notícias, uhum, mas como a gente vai filtrar e acessar essas notícias é muito importante. sim, Como isso vai ser feito. uhum, Então, você também não pode ficar ali 24 horas ouvindo essas notícias, porque isso também não vai te fazer bem. Lembra aquilo que eu falei da cabeça, do quanto é importante nesse momento a gente ser muito consciente de como a nossa mente está funcionando e que tipo de informação, de conteúdo a gente está absorvendo. E, por outro lado, o quanto também, para além das notícias, o tipo de energia, de informação que a gente está cultivando. uhum, Então, foi como você estava falando, várias vozes começaram a emergir e se amplificaram com a quarentena, com histórias interessantes, com experiências que valem a pena serem ouvidas, uhum, vários conceitos, várias explanações mais teóricas ou mais práticas, porque às vezes você também tem pessoas que ensinam ferramentas ou atividades que podem ser muito úteis durante esse processo. Então, acho que é você ter muita consciência daquilo que você está cultivando uhum, mentalmente, cognitivamente, sim, sabe? Porque se você estiver buscando a informação, o contato com coisas positivas e com informações positivas, não no sentido de maquiar nada, mas de uma utilidade, de reflexões como o Krenak uhum, e outros tantos vêm fazendo. sim, Acho isso fundamental, essencial. E entender também a importância de não estar conectado a nada, de ter aquele uhum, momento em que você está mais alheio mesmo, porque essa coisa da uhum, informação, seja ligada à pandemia ou não, ela está muito potente, muito disseminada nesse momento. Agora, eu acho também que esse é um processo muito individual, porque somos pessoas diferentes, somos sem dúvida. universos e mapas diferentes. Então, tem aquelas Uhum, pessoas mais ansiosas, mais agitadas, tem aquelas pessoas mais calmas, mais paradonas. No fundo, uhum, cada pessoa precisa, o que cada pessoa precisa é muito subjetivo. Agora, eu uhum, acho que quando a gente se conhece, quando a gente tem um contato bacana com a gente, fica muito mais fácil a gente saber o que a gente precisa, fica muito mais fácil a gente equalizar essas nuances uhum, enfim, fica mais fácil se ouvir, fica mais fácil saber exatamente do que a gente precisa e quantificar isso. Então, acho que esse é um grande momento de entender o quanto o autoconhecimento e dentro das ferramentas de autoconhecimento, a astrologia, né, pode ser um conhecimento chave
para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar, porque a astrologia também é saúde, a partir do momento em que autoconhecimento é saúde. Né? Então, esse é um momento chave de autoconhecimento, não só dos indivíduos, mas da própria humanidade. Entender que encruzilhada histórica é essa, que tem uma relação profunda com o modo como percebemos e vivemos a natureza. E vivemos o que eu chamaria de coerência cósmica. A gente vinha vivendo uma profunda incoerência cósmica, a nos imaginarmos apartados da natureza, superiores a ela, donos dela, ao não termos o menor respeito pelo que foi vivido no passado e ao que vai ser vivido pelos nossos descendentes no futuro. A gente precisa mudar completamente essa forma de se perceber ser humano e de entender tudo que está à nossa volta, que no fundo é parte de nós e nós somos parte disso, e não algo apartado. Isso é autoconhecimento, é um autoconhecimento no nível coletivo, no nível cósmico. Mas eu entendo que é um grande trabalho de si, né? Acho que essa quarentena, essa pandemia está estimulando uma revolução existencial, nada menos do que isso. Sim, e isso, por mais que possa parecer difícil muitas vezes, eu tenho também achado muito especial por um outro lado, sabe? Assim, poder estar vivendo isso nesse momento e quase que uma oportunidade mesmo de mergulhar mesmo profundamente na sua história, né? Assim, isso se a gente souber de algum jeito mergulhar e voltar, e às vezes é difícil e tudo, eu acho que pode ser muito bom, né? Também. Assim, para cada um individualmente. A gente não está aqui para romantizar o que a gente está vivendo, né? Claro, muito que é grave. duríssimo e difícil e cruel. A gente, injusto, né? Nós dois somos privilegiados, sem dúvida, ainda mais num país como o Brasil. Mas está na cara que é uma oportunidade, sim. Está na cara que é, por bem ou por mal, um instrumento forçoso da gente repensar e começar a viver de uma outra forma. Espero que não seja provisoriamente, porque se for provisoriamente, isso não vai levar muito longe. Sim. Mas que a gente, e principalmente as novas gerações, acho que as novas gerações são sempre importantes, porque elas que vão pegar o bastão. Mas a gente tem a nossa responsabilidade, sem dúvida, né? É o quanto... sim, é uma oportunidade e eu tenho tentado aproveitá-la da melhor forma possível. Apesar dos altos e baixos que fazem parte do processo, acho que é muito importante a gente se situar como guardião de frequência, sabe? Aquela pessoa que está ali consciente de que ela é um agente de positividade, de expansão de consciência e que isso pode ajudar a segurar a barra e ajudar os outros a, de alguma maneira, despertarem para isso. Sim. Então, eu tenho também aproveitado muito para mudar a mim mesmo, para repensar e tomar outras atitudes em relação a coisas que estavam naturalizadas no meu comportamento e que, quando eu parei para ver, sobretudo depois da pandemia, eu falei, não, isso não está certo. Está na hora de eu abrir mão de certas coisas, por exemplo, e de eu trazer finalmente outras coisas que eu precisava ter trazido antes para a minha vida e que a pandemia, de uma certa forma, me forçou ou me fez despertar para isso. Sim, sim, muito bom. E isso está sendo uma experiência profunda, dolorosa em diversos níveis, mas também não deixa de ser uma experiência de iluminação. Sim, sim. Muito bom, Dmitry. Aí, para a gente fechar e já te agradecendo muito por essa conversa e, enfim, por tudo que você faz e compartilha. Para mim, sempre quando eu te leio ali, principalmente no começo do dia, para mim um lugar de cura mesmo. Assim, eu acho que você faz um trabalho muito importante também, né? Além do seu trabalho de astrólogo, com cada um e o trabalho de terapeuta, enfim. Mas na internet, assim, é muito especial te ler, sabe? Queria te falar isso. Eu gosto muito dos seus textos. Muito obrigado, Ju. É muito especial mesmo. E aí, para a gente fechar mesmo, assim, tem alguma dica, assim, de alguma coisa que você tem lido, que você tem assistido, que você tem ouvido, que pode ser legal aqui de compartilhar?
com quem está nos assistindo? Alguma coisa que tem feito sentido com tanta coisa acontecendo nesse momento? Gosto muito do trabalho do Matias de Stefano, que é um jovem argentino, Olha, não sensitivo. conheço, não conheço. Matias de Stefano. Ele tem um trabalho muito interessante. Bem, ele é um cara que ele consegue ter memórias de outras vidas. Uhum, Ele é muito jovem, mas ele tem uma sabedoria incrível. uhum. Então, é um cara que eu indico aí para vocês prestarem atenção. Por exemplo, o próprio Ailton Krenak, né, que é essa grande referência. Uhum. Maravilhoso. É isso aí, não sei. Estou ainda bom. me situando e descobrindo muita coisa, mas não sei o que eu poderia te trazer. Acho que olhar para as pessoas, sabe? Porque mais importante do que essas grandes vozes também, Ju, é você observar o processo, às vezes pequenininho, minimalista de cada pessoa, porque é como se nesse momento até os grandes gênios tivessem um pouco ali, pô, como é que vai ser e tal. E às vezes você vê algo maravilhoso, bonito, genial, sendo feito e vivido pelas pessoas. Então, observem as pessoas, como é que elas estão se comportando, busquem entrar em contato cada vez mais, se conhecer, sabe? Pessoas que você perceba que estão tendo respostas bacanas. Eu acho que essa Vênus retrógrada agora em Gêmeos está dizendo para a gente o quanto a gente está precisando, já está construindo uma nova forma de se relacionar e de interagir. Então, é como se os conteúdos estivessem todos embaralhados e a gente começasse agora a rever essa hierarquia de prioridades, de conceitos, de escolhas. Então, é um momento de estar aberto para o novo, de entender que é necessário que venha o novo, porque as estruturas antigas, em vários sentidos, elas não resolvem mais, elas não dão conta do que a gente está vivendo. Então, eu acho que o principal é você estar aberto a se reinventar, reinterpretar a realidade e, de preferência, começarmos a viver de uma maneira bem diferente do que era a maneira antiga. Sim, então nada, né, de falar, vamos voltar, quando é que as coisas vão voltar a ser como eram? Esperamos que não voltem a ser como eram, né? Vamos pensar dessa forma. Vamos entender que por mais que seja algo crítico, não deixa de ser um empurrãozinho do universo para a gente andar onde estava empacado. Sim, sim, muito bom. Então, com muita alegria, com muita abertura para viver o novo, sabe? Não tenhamos medo do novo. O problema é ficar empacado no que estava estagnado. Então, às vezes, a doença... a Nereida fala isso, né? Sintoma é caminho de cura. Sim, é lindo isso, lindo. Se tem uma restrição, é porque aquilo está me avisando, olha, não estava funcionando aqui, você precisa começar a fazer de uma outra forma. Muito bom. É isso aí. Dimitri, muito, muito, muito obrigada mesmo, viu, pela sua disponibilidade, generosidade. E te agradeço. Uma alegria enorme. Sempre é um prazer, assim, que a gente possa ter mais oportunidades de troca como essa. Te agradeço muito mesmo, tá? E ansioso para vê-la novamente, seja no Circo Voador ou em qualquer casa noturna, praça aqui no Rio. Nossa. Uma saudade muito grande de você, da tua voz linda, dos arranjos lindos. Tá? Muito obrigada. Ainda que as coisas não voltem ao normal, eu quero muito voltar a vê-la o mais rápido possível, ouvi-la. Muito obrigada. Que honra. Te agradeço muito, tá? Um beijo e a gente vai se falando. Se cuide por aí, tá bom? Vocês também. Tchau. Tchauzinho.
Então é isso, esse foi o Soltar a Conversa, e hoje eu tive a alegria de receber aqui o Dimitri Camilotto nesse papo maravilhoso sobre astrologia, sobre autoconhecimento e sobre as nossas transformações, né? Especialmente estamos passando por um período de muitas mudanças, mas eu acho que tá vivo, tá viva, é também se transformar todo o tempo. E eu queria dizer também que se você tiver sugestões de outras pessoas que você acha que pode ser legal de eu trazer aqui para conversar, eu tô em todas as redes sociais, é só me escrever ou através do meu e-mail, bookingjuliabranco@gmail.com. É isso, muito obrigada e a gente se vê até a próxima conversa. De qual planeta você veio? Pra onde vai? O que se chama de desejo? Eu sempre quis mais.